Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. No livro do Gênesis, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Livro do Gênesis, no capítulo 45. Vamos ler os 15 primeiros versículos deste capítulo. Gênesis capítulo 45, os 15 primeiros versículos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese nos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo que tens. E eis que os vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também no seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando aqui, sobre Deus trabalhar, o trabalhar de Deus, Deus que está trabalhando. E os irmãos que têm acompanhado nesta série de ministrações, têm visto que nós já falamos aqui, sobre o Deus que trabalhou desde o princípio na criação, mas esse Deus também que trabalha na preservação, o Deus que trabalhou no plano de salvação, e esse Deus continua trabalhando na nossa vida ainda hoje. E vimos que para que Deus possa trabalhar em nós, é preciso que nós estejamos dando oportunidade e dando liberdade para que Deus possa trabalhar. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Então, para que Deus possa trabalhar, irmãos, na nossa vida, primeiro é preciso que nós estejamos abrindo a porta do nosso coração e permitindo que o Senhor realmente faça aquilo que Ele quer fazer. E nós já aprendemos que uma das áreas que Deus deseja trabalhar é no nosso caráter, né? Quando a gente vem a Cristo, a gente vem com aquele caráter todo deformado pelo pecado, e quando a gente se coloca diante de Deus e entrega a nossa vida ao Senhor, Deus tem prazer em mudar o nosso caráter, assim como Ele fez na vida de Jacó, que era um enganador, um usurpador, mas depois Deus tornou o caráter dele um caráter correto, um caráter digno. Falamos também que Deus muda, né, os nossos temperamentos, Ele transforma os nossos temperamentos. Todos nós, né, temos os nossos temperamentos, e muitas vezes o que sobressai nos nossos temperamentos são aquela parte ruim do temperamento, né? E quando a gente vem a Jesus, Ele também trabalha, né, de maneira que esse temperamento seja transformado pelo Senhor, e Ele então vai trazer a ênfase e fazer com que nós tenhamos as qualidades do temperamento. E hoje, irmãos, nesta noite, eu gostaria de falar com os irmãos sobre mais uma das áreas que Deus deseja mudar quando nós nos achegamos a Ele, que é os nossos sentimentos. O que é sentimento? De acordo com uma das definições, irmãos, que eu encontrei, sentimento é um estado afetivo duradouro que surge como resposta a experiências, situações e memórias. Os sentimentos, eles também podem ser positivos ou negativos. Sentimentos positivos, por exemplo, pode ser alegria, esperança, gratidão, entusiasmo, satisfação, mas os sentimentos negativos são raiva, medo, frustração, inveja, né, ansiedade, tristeza, culpa, solidão. Tudo isso são sentimentos negativos. E todo ser humano, irmãos, todos nós seres humanos, nós somos dotados de sentimentos. Ou você tem esses sentimentos positivos, ou você tem sentimentos negativos. E os sentimentos, eles interferem nas nossas decisões. Se eu estou sendo movido por um sentimento negativo, as minhas decisões são decisões que também levam a prejuízos, né, a coisas desagradáveis. Mas se os meus sentimentos são sentimentos positivos, consequentemente as minhas ações, as minhas atitudes também serão positivas. E por isso que é importante que quando a gente vem a Cristo, a gente precisa permitir esse trabalhar de Deus. Quando nós nos entregamos a Jesus, muitas vezes nós trazemos conosco uma carga muito grande de sentimentos negativos por aquilo que a gente viveu no passado. Quantas pessoas, né, vieram de um lar, né, totalmente atrapalhado, de um lar bagunçado, de um lar onde havia, né, um péssimo relacionamento na família. Quantas pessoas vieram, né, de uma situação, né, de traição, uma situação, né, de abandono, né, uma situação de ira, de ódio. E muitas vezes a gente vem a Jesus trazendo esses sentimentos. E é preciso então, irmãos, que a gente permita o trabalhar de Deus, porque senão nós vamos continuar agindo com base nesses sentimentos ruins. Muitas vezes a gente vem a Cristo, entrega a nossa vida ao Senhor, mas esses sentimentos ainda estão presentes. E muitas vezes a gente vai deixar isso transparecer nas nossas atitudes, né, com os nossos irmãos, com a nossa família, né, com pessoas que estão próximas de nós. E por isso que eu separei, irmãos, a história de José, né? A história já é uma história longa, que a Bíblia começa a falar dele, né, lá no capítulo 37 de Gênesis, e nós estamos aqui no capítulo 45, e a Bíblia ainda está falando sobre ele. É uma história muito bonita, né? Eu particularmente gosto muito da história de José, mas é uma história também cercada por situações difíceis que ele passou, né? Situações difíceis que ele atravessou.
José, aos 17 anos de idade aproximadamente, irmãos, ele era odiado pelos irmãos. E numa primeira ocasião, numa das ocasiões, mas as oportunidades que seus irmãos tiveram, seus irmãos a princípio tentaram matá-lo. Mas um dos irmãos disse: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, é melhor a gente vender ele, vamos vendê-lo como escravo, e ele vai longe daqui e a gente se livra dele. E foi isso que eles fizeram. Passando por ali uma caravana de ismaelitas, eles venderam José para aquela caravana, e aquela caravana levou José lá para o Egito, uma terra distante, levou José para lá, e quando chegou lá no Egito, José foi vendido como escravo para trabalhar para um chefe do exército de Faraó. Quando a gente olha, irmãos, essa história, a gente pode imaginar, irmãos, quanto sentimento ruim veio na vida de José por causa dessa atitude de seus irmãos. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, que sentimento José poderia ter sentido, ou pode ter sentido e deve ter sentido, quando seus irmãos o venderam? Eu acredito, irmãos, que um dos sentimentos que José sentiu foi o medo. Ele estava na casa do seu pai, habitava ali com seu pai, com seus irmãos, tinha uma família, onde ele podia estar, e de repente ele se vê vendido como escravo em uma terra estranha. Imagine os irmãos o medo que não tomou conta de José, por não saber o que aconteceria com a sua vida, de não saber que situações ele enfrentaria dali para frente. Mas eu creio que José também, irmãos, sentiu frustração, porque José ele tinha sonhos que o próprio Deus tinha dado para ele. E nesses sonhos José sonhou que ele estaria sobre um lugar elevado e que seus irmãos se prostrariam diante dele. E agora José se vê numa situação longe dos irmãos, e eu creio que o sentimento que veio na vida dele foi um sentimento de frustração. Talvez ele tenha dito consigo mesmo: aqueles sonhos nunca se concretizarão, aqueles sonhos nunca acontecerão, porque agora meus irmãos ficaram lá em Canaã e eu estou aqui numa terra distante, na terra do Egito, e talvez a gente nunca mais vá se encontrar, talvez a gente nunca mais vá se ver. Eu creio que José também, irmãos, experimentou talvez ali o sentimento de ódio pelos seus irmãos. Talvez José tenha pensado, por que eles fizeram isso? Eu nunca lhes fiz mal algum, por que meus irmãos desejaram a minha morte? Por que meus irmãos venderam? Por que meus irmãos me levaram para uma terra tão distante? A gente podia ter resolvido isso de outro jeito, a gente poderia ter resolvido isso de outra maneira. Irmãos, então esse sentimento pode ter vindo em José, mas veio também um sentimento de solidão, porque agora ele não tem mais a família, agora ele não tem mais seus pais, agora ele não tem mais seus irmãos, e José está num lugar, numa terra estranha, sozinho. Ele não conhecia ninguém naquela terra. Imagina os irmãos, você chegar num lugar que você não conhece ninguém, sozinho, e ter que começar uma vida do zero, num lugar onde você não conhece as pessoas. Por onde começar? Como eu vou fazer para viver num lugar desse? Então eu creio, irmãos, que todos esses sentimentos, eles sim atingiram a vida de José, porque José era humano, José era uma pessoa como nós, e qualquer um de nós nessa situação, com certeza teria esses sentimentos, sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, tantos outros sentimentos que eu poderia falar aqui que José sentiu. E com certeza, irmãos, ele sentiu isso. E aí, irmãos, para piorar, quando ele chega lá no Egito, ele foi vendido como escravo para esse chefe do exército de Faraó, e José então recomeça a vida dele. A Bíblia diz, irmãos, que José ele faz o seu melhor. José, ele trabalha com afinco, ele trabalha de modo exemplar, e logo o seu patrão vê que José é um bom rapaz. Ele reconhece que José é um rapaz trabalhador, um rapaz esforçado, um rapaz correto. E diante de tudo aquilo que José produzia,
A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. E aquele patrão olhou para a vida de José e disse: esse rapaz é diferente, ele é diferente dos meus outros funcionários, porque tudo que ele faz, tudo que eu peço para ele fazer, ele faz bem feito. Tudo que eu peço para ele fazer, ele faz, e as coisas acontecem de maneira tão abençoada. E aí esse chefe dele, esse patrão dele, o Potifar, ele coloca José como mordomo de toda a sua casa. Ele promove José. Era um cargo elevado, era um cargo de confiança, porque o mordomo ele tinha acesso à casa do patrão, o mordomo ele tinha acesso à despensa do patrão, ele tinha acesso até à parte das finanças daquele patrão. Então o mordomo é aquele que administrava os bens e os recursos de Potifar. E quando parecia que a situação de José estava melhorando, vem a mulher de Potifar, irmãos, e tenta ter um caso com José. José era ainda jovem, a Bíblia diz que ele era formoso, e esta mulher do seu patrão tenta ter um caso com ele. José chega um dia em casa, não tem ninguém, e José chega ali para resolver uns problemas, e a esposa de Potifar tenta agarrar José. E José, irmãos, para não pecar contra Deus, e para não trair a confiança do seu patrão, ele sai correndo, mas aquela mulher fica com a túnica de José nas mãos. E quando ela se vê ali naquela situação, ela inventa uma história, ela inventa uma calúnia contra José, e ela vai dizer para o seu esposo: olha, esse jovem hebreu que você trouxe para trabalhar aqui em casa, ele tentou me agarrar. Ela diz que ele é que tentou agarrar ela, e que quando ela gritou, ele fugiu e deixou a capa dele com ela. Irmãos, e o Potifar acreditou na história da mulher, e José então foi lançado numa prisão. Novamente, irmão, José está experimentando aqui sentimentos negativos. Talvez agora José está dizendo, puxa vida, que injustiça, um sentimento de injustiça. Eu tentei fazer o meu melhor, eu tentei sempre realizar aquilo que Potifar me pediu da melhor maneira possível, eu tentei fazer tudo com excelência, e agora eu vim parar numa prisão. Talvez José estivesse com esse sentimento, irmãos, de dor no seu coração, por ter se dedicado tanto e não ter sido reconhecido. Mas a Bíblia diz, irmãos, em dois textos que estão aqui em Gênesis 39, no verso 2, e Gênesis 39, 21, a Bíblia repete a mesma coisa. A Bíblia diz: e o Senhor estava com José. Mesmo diante de todos esses sentimentos negativos, irmãos, o que isso nos mostra é que José ele não se afastou de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes os sentimentos ruins levam pessoas a se distanciar de Deus. A pessoa, ela vem a Jesus e ela se entrega a Jesus, e de repente ela sofre algum tipo de situação desfavorável, uma injustiça, uma calúnia, ou mesmo uma traição, uma ingratidão, e a pessoa então, ela sente aquela dor, por ter sido vítima daquilo, e ela diz: eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais fazer nada para Deus, e a pessoa acaba se distanciando. Mas nós aprendemos com José, irmãos, que José ele permaneceu na presença de Deus, porque Deus era com ele. Ou seja, mesmo José sendo atingido por esses sentimentos tão ruins na sua vida, ele continuava na presença de Deus. E o que isso quer dizer? Que José estava dando a Deus liberdade para trabalhar nos seus sentimentos. José estava dizendo para Deus: Deus, eu estou com esse sentimento no meu coração, mas eu quero que o Senhor mude isso. Senhor, eu estou com esse sentimento no meu coração, essa situação que me aconteceu de injustiça, da traição dos meus irmãos, do ódio dos meus irmãos, da injustiça que me fizeram. Agora a esposa de Potifar, da mesma maneira, age também de forma tão desleal comigo. Eu tento explicar a situação para Potifar, ele não acredita em mim, e ele também me lança aqui nessa prisão. Mas José está dizendo: Senhor, eu não quero preservar esses sentimentos ruins na minha vida, trabalha na minha vida, trabalha na minha vida de forma que eu possa
deixar esses sentimentos, abandonar esses sentimentos e eu possa seguir a minha vida. E José está ali na prisão, e enquanto ele esteve na prisão, a Bíblia diz que o próprio carcereiro da prisão viu que José era diferente. Ali na prisão, depois de tanta injustiça, depois de tanta coisa ruim que aconteceu com José, ele continuava tendo um sentimento bom. A ponto do carcereiro, irmãos, dar a chave da prisão para José cuidar. Já viu isso? Um preso receber a chave da prisão do carcereiro, e o carcereiro falou: toma conta disso aqui, porque você cuida melhor do que eu. E José, irmãos, ele foi administrar a prisão de Faraó. E José estava ali, mas ele estava, sempre com um sentimento de alegria. Era perceptível isso na vida de José, um sentimento de alguém que era entusiasmado com aquilo que fazia, com alguém que não trazia o rancor, a ira, a revolta por aquilo que havia acontecido, porque Deus estava trabalhando o sentimento de José. E José, mesmo diante de tantas situações desfavoráveis, ele continuava sendo uma pessoa que amava a Deus, uma pessoa que desejava servir o próximo da melhor maneira possível. E um dia José estava na prisão, e quem que chegou preso ali? O copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Dois dos homens, irmãos, de maior confiança de Faraó, foram presos, porque houve uma tentativa de assassinato ali, um golpe na vida do Faraó, e esses homens foram acusados, porque eram pessoas de muita confiança. O copeiro era aquele que bebia o vinho do rei antes do rei beber. Então tinha que ser uma pessoa de total confiança. E eles fizeram alguma coisa, foram acusados de alguma coisa, que o faraó diz: agora eu não confio mais em você. E mandou eles para a prisão. O padeiro, irmão, fazia o pão que o faraó comia. Ele poderia, naquele tempo tinha muito isso, ele poderia envenenar o pão para que faraó morresse. E agora faraó diz: eu não posso mais confiar em você, vocês vão para a prisão. E ali na prisão, José conversou com eles. E José percebeu que um dia eles acordaram tristes assim. E José perguntou: o que aconteceu? E os dois disseram para José: nós tivemos sonho. E José disse: então conta o sonho. Quem sabe meu Deus dará a interpretação desse sonho. E o copeiro contou o sonho primeiro. Olha, eu vi 3 cachos de uva, e esses cachos eram espremidos no copo de Faraó, e eu peguei daquele vinho e entreguei para Faraó. E aí José disse: olha, a interpretação do teu sonho é que daqui 3 dias você será restituído ao seu cargo. Faraó vai descobrir que você não fez nada de errado, e ele vai restituir você como copeiro dele. Ele ficou tudo contente. E o padeiro que estava do lado falou assim: poxa vida, se o sonho é bom para ele, pode ser bom para mim também. E ele contou também, ele disse: olha, eu vi pães, 3 pães, cesto de pães na minha cabeça, e eu servia Faraó com os pães, ou eu estava com esses pães na minha cabeça, nesse cesto, e ele achou que ele também ia servir Faraó. Mas aí José foi interpretar o sonho e falou: olha, rapaz, com você vai ser diferente. Daqui 3 dias você vai ser enforcado. E aconteceu exatamente da mesma maneira que José tinha dito. E quando o copeiro voltou, irmãos, a servir para Faraó, José disse para ele assim: olha, rapaz, você está indo lá agora servir Faraó, lembra que eu estou aqui na prisão injustamente. Fala com o Faraó sobre mim lá, tenta arrumar alguma coisa para mim, me tira daqui dessa prisão. Mas o copeiro ficou tão contente com o que aconteceu com ele, que ele foi restituído e não foi morto como o padeiro, que quando ele chegou na presença de Faraó, ele esqueceu do José na prisão. Irmãos, novamente, sentimentos negativos vieram sobre José. Talvez José tenha dito: que ingratidão desse copeiro. Ele veio aqui, eu tratei ele bem aqui na prisão, eu interpretei o sonho dele, aconteceu de acordo com aquilo que o Senhor me falou que ia acontecer, e agora ele se esquece de mim. Irmãos, e José ficou mais 2 anos na prisão, depois de interpretar o sonho do copeiro. O copeiro não lembrou dele. Mas depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. E Faraó chamou os magos, os sábios do reino, para tentar interpretar o sonho que ele tinha tido. E ninguém conseguia.
Só então, quando depois de todas as tentativas e ninguém conseguia interpretar o sonho, foi que o copeiro lembrou. E ele falou para Faraó: Faraó, quando eu estava preso, eu também tive um sonho lá na cadeia. E tinha um rapaz que estava preso lá, que ele interpretou o meu sonho do padeiro. E aconteceu exatamente como ele falou. E Faraó então disse: manda chamar esse rapaz. Foram lá, irmãos, trocaram as vestes de José, fizeram a barba de José, trouxeram ele diante de Faraó, e Faraó contou o sonho. E José disse para ele: olha, o meu Deus é que interpreta os sonhos, não sou eu, mas o Deus a quem eu sirvo, ele traz a interpretação. E José então explicou para ele: olha, virão 7 anos de abundância na terra, mas depois virão 7 anos de seca. Então o senhor tem que fazer o quê? Nesses 7 anos de abundância, o senhor construa celeiros, armazena o maior número de grãos que o senhor puder ajuntar nesses celeiros, porque virão 7 anos de fome, para que não falte alimento nos 7 anos de fome. E Faraó ouviu tanto a interpretação quanto o conselho que José deu, e Faraó disse: não há ninguém tão sábio quanto esse rapaz. E nomeou José como governador do Egito. Aquele que estava preso se tornou governador. Irmãos, e agora, mesmo depois de tudo que aconteceu, olha o que Faraó disse para José, em Gênesis 41 e verso 44. Disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Ou seja, Faraó disse: eu sou Faraó, mas depois de mim, José, quem manda é você. Imagine os irmãos, alguém que está cheio de sentimento negativo ter tamanha autoridade. Imagina o estrago que essa pessoa não vai fazer. Mas José, irmãos, ele estava sendo curado, ele estava sendo trabalhado por Deus, e ele não se deixou levar pelos sentimentos negativos de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Imagina agora, irmãos, José, ele está com o poder na sua mão, ele tem autoridade. Agora ele poderia, irmão, se vingar, né? José agora ele poderia dizer: agora a mulher de Faraó vai me pagar, agora a mulher de Potifar vai me pagar. Potifar, que me mandou para essa prisão aqui injustamente, ele vai me pagar. Mas José não agiu assim. Vieram 7 anos de abundância e começaram 7 anos de fome. E quando começam os 7 anos de fome, agora chega a vez dos irmãos de José ir no Egito. Já haviam passado, irmãos, 20 anos aproximadamente, que eles haviam vendido José. E quando eles chegaram, não conheceram José. Mas José reconheceu os irmãos. E quando José reconheceu os irmãos, ele poderia ter dito: agora eu vou fazer o que eles me fizeram e muito mais. Eu vou prender eles aqui. Eu vou matar eles aqui. Agora é a hora de eu me vingar dos meus irmãos. Mas José, irmãos, não se deixou levar pelos sentimentos ruins. José, ele decide perdoar os irmãos. José, ele decide amar os seus irmãos. Enquanto ele recebeu ódio, ele devolve em amor. Enquanto ele recebeu, né, uma traição dos irmãos, ele devolve com o perdão. Ele, num primeiro momento, ele não se revela para os irmãos, ele manda os irmãos voltar para a sua terra, e os irmãos levam para casa os mantimentos que haviam comprado, mas quando chega lá na casa deles, eles abrem o saco deles, de cada um de mantimento, e encontram as moedas que eles haviam levado para pagar o alimento. Eles ficaram com medo, falaram: o que aconteceu? A gente veio com os alimentos e ainda as nossas moedas estão dentro de cada um das nossas bagagens aqui. E eles então comeram aquele alimento e acabou o alimento. Eles tiveram que voltar de novo para lá. Quando eles voltam para o Egito, eles voltam com medo. Por quê? O que vai acontecer agora? E nesse momento, irmãos, é onde chegamos no texto que lemos aqui no capítulo 45. Os irmãos retornam. E José, não aguentando mais, ele se revela para os irmãos. Imagine, irmãos, a situação desses irmãos que haviam vendido José como escravo, achando que José estava tão longe, achando que José
estava sei lá como, agora eles estão diante de José como governador do Egito. Quando José diz para eles: eu sou o irmão de vocês, eu sou José que vocês venderam, os irmãos não ficaram sem saber o que falar. Falou: e agora? Estamos perdidos, agora ele vai acabar com a gente. Mas José, irmãos, como lemos no texto aqui, José, ele abraça os seus irmãos, ele chora com os seus irmãos. E José está tão trabalhado por Deus, os seus sentimentos, irmãos, que ele não dá lugar para sentimento ruim. Ele não deixa que os sentimentos negativos dominem as suas ações. Pelo contrário, ele perdoa os irmãos, ele demonstra amor pelos irmãos. Ele fala para os irmãos: vão lá na terra de Canaã, busquem o nosso pai, tragam aqui. E não só ele, mas todos vocês vão morar aqui na terra. E José, irmãos, deu o melhor da terra do Egito para os irmãos. Enquanto os irmãos o odiaram lá atrás, agora ele dá o melhor que tem na terra do Egito para eles. Ele acolhe os irmãos, ele ajuda os irmãos, ele ama os irmãos. E os irmãos permanecem depois morando na terra do Egito. Irmãos, essa história de José, ela tem muito a nos ensinar. E quando a gente está falando sobre essa história, a pergunta que a gente precisa fazer é: qual sentimento que tem dominado a sua vida? São sentimentos positivos ou são sentimentos negativos? Ah, pastor, eu não consigo perdoar porque me fizeram tanto mal lá atrás. Ah, pastor, eu sinto uma revolta tão grande do meu pai, da minha mãe, porque eu nunca fui um filho amado, eu nunca fui um filho desejado por eles. Eles sempre trouxeram tantas palavras de maldição na minha vida, foram tantos xingamentos que eu ouvi na minha vida, tanta humilhação que eu passei na minha vida, eu não consigo perdoar os meus pais. Talvez, irmãos, existem pais, como a gente de vez em quando fica sabendo também, que se esforçaram tanto para educar um filho, se sacrificaram tanto para dar uma condição boa para o seu filho, e quando ficam de idade, os filhos abandonam os pais, Os filhos abandonam os pais, não querem saber, os filhos se formam, se tornam doutores, se tornam pessoas de poder aquisitivo, e nem fazem questão de cuidar dos pais. Quantos pais vivem uma situação como essa? Um sentimento desse de ingratidão tão grande, e muitos desses, irmãos, partem dessa vida com esse sentimento, com essa amargura no coração. Então a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente finalizar aqui nessa noite, é: que sentimento tem dominado a sua vida? Quais sentimentos têm dominado a sua vida? Talvez você tenha vindo a Cristo e ainda há sentimentos ruins na sua vida, sentimentos lá de trás que você carrega consigo, sentimentos como os que José talvez passou, alguns deles você também pode ter passado, ódio de pessoas que você esperava ter, que fossem amar você, sentimentos tão terríveis talvez tenham vindo sobre a sua vida. Que sentimentos dominam a sua vida? Que sentimentos dominam as suas ações? Eu quero dizer para você que, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, você nunca conseguirá mudar esse sentimento. Nunca. É por isso que você tem que deixar Deus trabalhar. Sabe, irmãos, há situações que nós trazemos e sentimentos que nós trazemos, esses sentimentos negativos que a gente traz na vida da gente, que se não for Deus mudar, nós nunca vamos conseguir mudar. É por isso que nós estamos falando sobre isso, porque Deus deseja mudar isso na tua vida. Se você tem carregado esses sentimentos negativos, hoje Deus quer tirar isso de você. Deus quer mudar esses sentimentos ruins para sentimentos positivos. Sabe, você que vive triste por algo que alguém fez na sua vida ou fez por você, Deus quer encher seu coração de alegria hoje. Você que talvez não consegue amar alguém, Deus quer trazer sentimento de amor. Você que não consegue perdoar, Deus quer trazer esse sentimento de perdão. Sabe, você que passou por uma situação de ingratidão como José, talvez você tenha procurado fazer
um bem para alguém e essa pessoa simplesmente te abandonou, se esqueceu de você. No momento que você precisou, ela virou as costas para você e você traz esse sentimento consigo, de maneira que você diz: eu nunca mais vou ajudar ninguém. Eu nunca mais quero ajudar ninguém, porque essa pessoa que eu ajudei não foi grata comigo. E você carrega esse sentimento ruim. Deus quer mudar isso na sua vida hoje. Talvez você traz um sentimento, de angústia no seu coração, de amargura no seu coração, porque você deu amor a alguém e esse amor não foi correspondido. Porque você se dedicou para a vida de alguém e essa pessoa, pelo contrário, ela te traiu. Você confiou em alguém e essa pessoa traiu a sua confiança e hoje você não consegue mais confiar em ninguém. Deus quer transformar esse sentimento na tua vida hoje. Mas é necessário que você se entregue totalmente a Ele e diga: Senhor, eu quero que o Senhor mude meus sentimentos. Senhor, eu quero que o Senhor mude esse sentimento que eu tenho. Então nós vamos orar agora. E eu gostaria que você falasse com Deus. Não saia daqui levando esse sentimento negativo com você de novo. Entregue aqui diante de Deus, deixe na presença dEle e diga: Senhor, eu quero que o Senhor transforme isso na minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude a perdoar, eu quero que o Senhor me ajude a amar, eu quero que o Senhor me ajude, Senhor, a viver uma nova perspectiva na minha vida. Sabe, se você entregar isso a Deus, Deus irá transformar seus sentimentos e você vai poder ter uma vida abundante na presença do Senhor. Amém? Talvez você não tenha conseguido viver uma vida plena. Talvez você não consegue viver uma vida plena. Você traz sentimento de medo, sentimento de solidão. Sabe, Deus quer trocar isso na tua vida. Deus quer mostrar para você que você não está sozinho, Ele está com você. Deus quer trazer experiências para a tua vida, para mostrar para você que Ele é um Pai amoroso. Ainda que você não tenha tido um pai amoroso, mas Deus é um Pai amoroso que está aqui para te ajudar, para te abraçar, para te fortalecer, para te ajudar nas suas dificuldades. Amém? Então nós vamos nos colocar em pé e nós estaremos orando. E eu gostaria que você apresentasse isso diante de Deus. Só você e Deus talvez saibam desses sentimentos que você carrega. Talvez você não tenha comentado isso com ninguém. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra para você. O Deus que colocou essa palavra no meu coração para transmitir para vocês aqui esta noite é o Deus que conhece você. Ele conhece os seus sentimentos. Ele conhece tudo que você passou na vida. Ele conhece as dores que você enfrentou na vida, as traições que você enfrentou na vida, as ingratidões que você enfrentou na vida. Sabe, tudo isso que você viveu, Deus conhece. E Deus quer mudar isso hoje. Então não permita, não impeça Deus de agir na tua vida. Pelo contrário, permita Ele trabalhar. Certo? Entregue isso para o Senhor nesta noite. E Ele vai mudar isso na tua história. Ele vai mudar isso da tua vida. Ele vai tirar. Talvez você já tentou tantas vezes: eu vou tentar esquecer isso, eu vou tentar viver sem isso. Mas irmãos, nós não conseguimos. Os sentimentos são muito fortes. Então Deus quer restaurar esse sentimento na tua vida hoje. Ele quer trazer um sentimento positivo, um sentimento de bênção na tua vida. Amém? Então vamos orar agora. Coloque isso diante do Senhor, no nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Ó Deus, a Tua palavra foi entregue, Senhor. A Tua palavra, Senhor, foi, ó Deus, transmitida. E agora, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, ouvindo esta oração, esta súplica que pessoas aqui estão fazendo ao Senhor. Ó Deus, há vidas aqui que talvez não falam com ninguém, Senhor, mas carregam um sentimento negativo por aquilo que viveram, ó Deus, por experiências passadas. Assim como José, Senhor, essas vidas talvez um dia, ó Deus, viveram a ira de alguém, viveram o ódio de alguém, a traição de alguém, ó Deus, a ingratidão de alguém, a injustiça de alguém, e elas não conseguem, Senhor, amar, elas não conseguem perdoar, elas não conseguem, Senhor, conviver com esta pessoa, elas não conseguem, Senhor, viver uma vida abundante, porque esses sentimentos as impedem, Senhor, de confiar nas pessoas, esses sentimentos impedem, Senhor, de elas ajudar aquele que precisa, aquele que necessita. Senhor, mas
Deus, nesta noite, o Teu Espírito Santo está aqui, e o Senhor é poderoso, Senhor, para trazer restauração, o Senhor é poderoso, Senhor, para mudar esses sentimentos, ó Deus, tão negativos que esta pessoa, Senhor, está carregando. Tira, Senhor, este fardo, tira, Senhor, esse sentimento, Senhor, ruim, ó Deus, e coloca, Senhor, um sentimento de amor, um sentimento de gratidão, um sentimento, Senhor, de esperança, um sentimento, Senhor amado, de confiança, um sentimento, Senhor, de fé, um sentimento, Senhor amado, de alegria, de paz, Pai, no nome de Jesus. Muda, Senhor, muda agora, transforma, Senhor, esses sentimentos, ó Deus, e que essa vida possa viver uma vida, Senhor, abundante, uma vida, Senhor, abençoada daqui para frente. Pai, o Senhor conhece esses corações, e o Senhor sabe o que cada um está entregando a Ti nesta noite. Ouve, Senhor, essa súplica. Toma agora, Senhor, em Tuas mãos esse sentimento que está sendo entregue ao Senhor, ó Deus, e muda esta vida, Senhor, muda esta história, para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.